A paz do Senhor Jesus. Hoje é sexta-feira, 13 de agosto de 2021. Mais um fim de semana está se aproximando. Espero que você esteja bem. Espero que a sua semana tenha sido boa, tenha sido produtiva. Mas se não foi, não se desanime, não se deixe desanimar. Às vezes nós passamos por coisas, passamos por doenças, passamos por aflição, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo, não é mesmo? Então basta cada dia o teu mal, não se deixe desanimar, persevere, continue, coloque-se sempre à disposição do Senhor, tá bom? E nem todo dia é todo dia, tanto é que a palavra diz, né? Aos que estão de pé, cuide-se para que não caia. Mas se cair, abra o teu coração para o Senhor, peça força para Ele e continue. E mesmo que você esteja se arrastando, que você acha que você não vai chegar a lugar nenhum, que você não vai conseguir nada, não desista, tá bom? Não desista. Tem uma frase que fala que brasileiro não desiste nunca, né? Então faça isso. Não por ser brasileiro, mas por Jesus ter dado a tua vida por você, te amar demais, porque tem alguém que se importa com você, tá bom? E tem um louvor que diz assim: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o teu caminhar, nunca vi um amor tão grande assim, Ele não desiste. Então, assim, Ele te ama demais. Ele não é conivente com o pecado, mas Ele conhece o teu e o meu coração. Ele sabe até quanto você pode suportar. E Ele sabe do seu esforço, tá? Mas é preciso se esforçar. Lembra quando Ele disse para Josué? Esforça-te, tem bom ânimo, medita na minha lei de dia e de noite, e não te aparte de ti a minha palavra. E assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Então, não é, mas o Senhor é com aquela pessoa, comigo não. Não, Ele é com você também. Mas basta que você persevere, basta que você abra o teu coração para Ele, tá bom? Hoje nós vamos dar uma passadinha lá em Lucas, no capítulo 14. Aleluia, aleluia. Lucas, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 15 até o 24. O título diz assim: Parábola da Grande Ceia. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a escusar-se, dizendo-lhe o primeiro: Comprei um campo, importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei e portanto não posso ir. E, voltando aquele servo, anunciou estas coisas ao Senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: Sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres e aleijados e mancos e cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. E disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Aleluia. Aqui no primeiro versículo, quando ele estava, né? E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe. Aqui antes veio a parábola dos primeiros assentos e dos convidados, né? Onde Jesus disse, né? Que ele estava olhando lá aqueles convidados, ele tinha sido convidado para cear, e ele vendo o pessoal ali escolher os primeiros lugares,
E ele falou, né? Quando você for convidado, senta lá no último lugar, vai lá pro último, para que aquele dono, né? Para aquele dono da festa chegar e olhar, vem mais à frente para que você tenha honra. E em vez de você ir lá e pro primeiro lugar e ele chegar e falar, olha, dá para você sair daqui porque, né? Fulano vai sentar aqui, então, né? Você se sentir até, né? Envergonhado com isso. Então ali ele estava observando isso. E uma das pessoas que estavam ali com ele falou, né? Que como seria bom comer pão no reino dos céus. E ele pegou e contou essa parábola. Porque Jesus veio para um povo e o povo rejeitou, né? O povo escolhido do Senhor, onde nós sabemos quem são. Hoje nós vimos assim muitas coisas e a igreja ela é feita de quê? Quem está na igreja? Somos nós pecadores que reconhecemos Jesus como nosso Salvador, que sem Ele nós não podemos nada, que nos sentimos completamente dependentes dele, né? Ali tem ex-prostituto, tem ex-assaltante, tem ex-assassino, tem ex-drogado, tem ex-homossexual, né? Porque uma vez que Jesus cura, ele é ex. Então aquelas palavras ali que o Senhor fala, vai, né, durar a cidade toda e traga os mancos, os aleijados, os mendigos. São aquelas pessoas que ninguém dá nada por ela. Sou eu e você, que a gente não se sente absolutamente digno de nada, que a gente não se sente capaz de absolutamente nada. E Jesus cuida de nós com tanto amor, com tanto carinho, a cada dia nos promovendo, né, o nosso teto, nos promovendo o nosso alimento, nos promovendo as nossas vestes, os nossos calçados, quando a gente acha que o nosso dinheiro não vai dar para nada, né? Porque a gente não precisa ficar com dinheiro para gastar à toa, mas a gente tem o nosso suficiente a cada dia. E a gente pode, melhor do que tudo isso, sentir a presença do Senhor, porque a nossa vida espiritual é que nos mantém de pé. Porque o nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca. E aí você pensa, né? Quantas pessoas têm condições, tem um monte de coisa. Mas não abre o seu coração para o Senhor, não se coloca na dependência do Senhor. É claro que tem muitas pessoas que têm muitos bens, que são ricas, mas principalmente são ricas em espírito. E reconhece e coloca o Senhor acima de tudo. Porque não tem problema nenhum ter dinheiro, não tem nenhum problema ser próspero. Nenhum. O problema é deixar tudo isso entrar no nosso coração e falar mais alto. É deixar que tudo isso fique à frente do Senhor. Né? A nossa, como diz lá em Mateus 6,33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor pode dar dinheiro, sim, o Senhor pode fazer você ser rico, sim, porque a gente não sabe o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Não sabe. Né? Então, assim, você pode ter um ministério em que você não precise pegar a oferta de nenhuma congregação, você já é autossuficiente, você pode ir, você pode abençoar ministério, você pode abençoar pessoas, né? Deus vai abrir uma porta em que você vai fazer um trabalho social enorme e para isso Ele vai te dar condições, né? Pessoas irão te ajudar, mas a maior parte vai vir de você. E é assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. E hoje, e lendo essa parábola, me arremete até aos dias de hoje, para os dias de culto. Né? Lá onde eu congrego, são apenas 2 dias de culto. E quantas vezes, né, as pessoas não vão por uma desculpa, por uma coisa, por uma ou outra. São só 2 dias de culto. E nem sempre todos os membros estão ali. E aí a gente vê o quantos são chamados,
E a gente entende aquela palavra: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O Senhor está à porta batendo em vários corações. E os escolhidos não querem. Os escolhidos, né? E quando se diz perdão, os escolhidos são aqueles que abrem o seu coração. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque os escolhidos são aqueles que se colocam à disposição do Senhor de fazer a vontade dele. Não apenas por boca, mas por ações. Ontem eu estava pensando numa situação. O Senhor mandou uma pessoa me resgatar lá no meu trabalho. E hoje eu posso levar a palavra dele a várias pessoas de empresas, porque essa pessoa veio através de uma empresa de limpeza. E é impressionante que todas as pessoas que ali passaram, né, para poder cobrir as férias ou cobrir o momento de doença da que está lá, que é fixa lá. E o Senhor, assim, trabalha no meu coração para poder levar uma palavra para elas. Algumas não estão firmes, a maioria estão afastadas. Ontem mesmo aconteceu isso. E eu louvo ao Senhor por me dar essa oportunidade, porque Ele nos cura para podermos sermos curados. É assim que o Senhor faz. Ele nos chama, Ele nos resgata para que através de nós vidas sejam resgatadas, porque não somos nós que fazemos, mas é Ele que faz. Então não adianta eu bater no meu peito para falar: ah, aquela vida foi salva, ah, eu levei uma palavra para ela, ah, eu orei, ela ficou bem. Nós somos apenas um instrumento. Nós somos um instrumento. Quem faz é o Espírito Santo que está em nós, é quem habita em nós, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque de nós mesmos nós não conseguimos nada. Lembra lá de Saul, né? Quando ele foi ungido rei, o Espírito do Senhor foi sobre ele. Mas quando ele desobedeceu o Senhor, o Espírito do Senhor foi para Davi, ungido, escolhido do Senhor. Então é assim. Enquanto nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor, a presença dele está em nós. Mas quando a gente não faz ou a gente não abre o nosso coração, não adianta. Porque nós, e mesmo que a gente abra o nosso coração, se a gente não estiver na direção dele, não nos alimentarmos da oração, da palavra, daquilo que ele quer pra gente, a gente não é nada, a gente não faz nada. Sem a presença dele, nós não somos nada. Nós somos apenas mais um por esse mundo aí. E é por isso que nós devemos ter e tomar cuidado com aquilo que a gente ouve, com aquilo que vem e que é nos entregues. Nós precisamos estar pautados na palavra para poder analisar aquilo que a gente ouve, para poder ir e confirmar isso com o Senhor. Mas nós precisamos estar na direção, sob a direção dele. E aí você para e pensa, né? Como estava ali escrito ali, né? Que Jesus falou sobre os convidados, da gente convidar aqueles que são mancos, que são coxos, né? Os mendigos para nossa casa. Porque quando a gente convida aqueles que têm honra, né? Que a gente vai para poder ter uma recompensa depois. Você já pensou você abrir a tua casa? Primeiro você vai abrir a tua casa e você vai limpar aquela pessoa, você vai dar vestes novas para aquelas pessoas, para que elas possam se sentar à mesa, né? Você não vai deixar elas sentarem ali de qualquer jeito, né? Também não vai ficar bonito na foto. É assim que é o céu. É assim que é o reino de Deus. Deus nos resgata, nos limpa, nos purifica e nos coloca à mesa para sentar com Ele. E assim será o céu, que muitos daqueles que foram chamados e que não abriram o seu coração não estarão lá. Aqueles que se dão desculpa, que se dá desculpa o tempo todo. Ah, amanhã eu vou. Ah, eu vou ter um monte de coisa para fazer. Ah, quando eu me consertar, eu vou. Ah, eu estou muito jovem para isso. A gente não sabe nem o dia e nem a hora. E aí voltando, assim será o reino dos céus. Para aquelas pessoas que ninguém dava nada por elas.
para aquelas pessoas que eu e você, a gente olha para elas e a gente despreza. Mas o Senhor não despreza ninguém. Não despreza ninguém. E aí a gente lembra, né, do filho pródigo. Tinha tudo do bom e do melhor, mas quis conhecer o mundo. Pegou a parte da herança dele, se esbaldou, gastou com tudo, com droga, com prostituta, com tudo que ele podia. Não soube administrar e perdeu tudo. E um dia ele estava lá em cima, no outro ele estava completamente lá embaixo, mendigando, querendo comer a comida dos porcos. E aí voltou para casa e o pai dele, de todo o coração, com todo o teu amor, abriu seus braços, foi lá e o recebeu. Mas ele se arrependeu, ele reconheceu. Ele reconheceu. Então, não importa se você esteja caído hoje, não fique com vergonha, porque o Senhor está sempre com braços abertos. Não importa que você tenha caído, não importa, porque o Senhor não olha para isso. O Senhor olha para o teu coração. E é por isso que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Tá bom? Não se esqueça disso. Não deixe a vergonha do pecado que você cometeu, do erro que você cometeu te afastar do Senhor, não. Não faça isso. Não faça. Não se deixe se afastar dele. De jeito nenhum. Não deixe uma desculpa te afastar do Senhor. Tá? Porque ele te ama demais. As consequências virão. Mas ele nunca vai deixar de te perdoar. Se você assim abrir o teu coração para ele. Tá? Vamos orar? Pai de poder e glória, graças te damos por mais essa manhã, graças te damos por mais esse dia, meu Pai, que o Senhor nos agracia, meu Pai, com um sorriso no nosso rosto, de um bom dia para o Senhor e de um bom dia do Senhor para nós, nos permitindo, Senhor, estarmos aqui na Tua presença, de sentir a Tua presença. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias. Muito obrigada, meu Pai, pelo Teu agir na nossa vida, porque a gente consegue sentir o Senhor nos mínimos detalhes. Nós não precisamos, Senhor, que o Senhor faça grandes milagres na nossa vida para te sentir. Somente essa luz desse sol que ainda está encoberto pelas nuvens, os pássaros cantando, nossos vizinhos já acordados, porque a glória que está sobre nós, meu Pai, ela é tamanha que vai sobre a nossa família, vai sobre aqueles que estão ao nosso lado, no nosso trabalho, por aqueles, meu Pai, que a gente intercede, que nem conhece a gente, que nem sabe da nossa existência, por um conhecido dele que veio até nós nos pedindo oração, e assim o Senhor faz, porque o Senhor cuida de cada um de nós. Muito obrigada pelo teu amor. Muito obrigada porque, apesar de não sermos merecedores, meu Pai, o Senhor nos ama incondicionalmente, meu Pai, e está sempre com as suas mãos estendidas para nós. E que nós não venhamos, Pai, a fechar o nosso coração para o Senhor, a não deixar a vergonha do pecado, a não deixar, meu Pai, a voz do acusador nos afastar do Senhor, porque esse é o papel dele. Esse é o papel dele. Mas mesmo, Pai, que nós estejamos nos arrastando, a gente eleve os nossos olhos para o Senhor, os nossos pensamentos, as nossas lágrimas, porque às vezes a gente não tem nem palavras, Pai. A gente só chora. Mas o Espírito Santo que está aqui conosco, ele leva até o Senhor as nossas petições. Ele leva, meu Pai, aquilo que é difícil pra gente, Pai, até transformar em palavras. E cada lágrima que sai dos nossos olhos, o Senhor pega todo, o Senhor recolhe todas elas. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Muito obrigada por nos ter escolhido, Pai. Muito obrigada por nos ter chamado. Muito obrigada por ter estendido a Tua graça até nós, até
aos nossos filhos que virão, aos nossos netos e por aí vai. Nós não sabemos o dia nem a hora, assim como o Senhor sabe, meu Jesus, quando o Senhor virá, mas que nós estejamos preparados para essa hora. Que nós estejamos preparados, Pai, e que nós tiremos da nossa mente que amanhã a gente vai fazer, que amanhã a gente vai. Não deixe, meu Pai, que os nossos corações fiquem cheios de lixo para nos afastar do Senhor, para deixarmos de congregar, meu Pai. Porque nós precisamos estar juntos um do outro, nós precisamos nos aturar, porque nós temos defeito, nós não somos perfeitos. E a gente aponta muito para o nosso próximo, esquecendo que nós também não somos perfeitos. E nós precisamos nos congregar, nós precisamos congregar um com o outro, nós precisamos participar do teu sangue e do teu pão, meu Pai. Porque o Senhor diz que aquele que não participa do teu pão e do teu sangue não tem parte com o Senhor. Nós precisamos, meu Pai, um do outro, mas a nossa dependência está e é no Senhor. Que nós não venhamos a esquecer disso. Pai de poder e glória, meu Pai. Visita, meu Pai, a cada um agora, nesta manhã, aqueles que estão enfermos, que em nome de Jesus seja curado nesta hora. Enfermidade da alma, enfermidade no físico, toda seta de Satanás seja repreendida, toda seta de olho ruim, de inveja seja repreendida, em nome de Jesus. Todo mal-estar seja repreendido em nome de Jesus. Ah, Senhor, levante aqueles que estão caídos, aqueles que estão se sentindo fracos, meu Pai. Oprimidos, meu Pai. Em nome de Jesus, porque é o Senhor que faz, é o Senhor que é, meu Pai. Em nome de Jesus, que cada um receba posse agora do teu milagre, meu Pai. Que portas fechadas venham se abrir, que correntes venham serem massacradas de forma que cada elo não seja reconstituído. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Todo bloqueio na mente, tudo que vem para confundir seja repreendido em nome de Jesus. Toda depressão, toda síndrome de pânico, todo espírito do suicídio seja repreendido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, visita, Pai, os cárceres, visita, Pai, os asilos, os orfanatos. Visita, meu Pai, as viúvas, os órfãos. Ah, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. E que seja feita a tua vontade na vida de cada um. E que essa pessoa, ao ouvir esta ministração, tome posse do teu milagre. Porque o Senhor sempre disse, vai, a tua fé te salvou. Então nós precisamos aprender a tomar posse do nosso milagre. Porque se a gente não acredita, se a gente duvida, ele não acontece. Em nome de Jesus, Pai, prepara, Senhor, a cirurgia para aqueles que estão na fila para um transplante, para uma cirurgia, meu Pai, para uma intervenção cirúrgica. Prepara, meu Pai, aquela entrevista de emprego que já está marcada. Em nome de Jesus, prepara, Pai, aquela festa de casamento, aquela festa de aniversário, aquele culto de ação de graças, que seja tudo para a honra e glória do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre, é que eu lhe agradeço, Pai, e lhe peço. Amém. Graças a Deus. Que o seu dia seja um dia abençoado. Fique na paz do Senhor Jesus. Espero que essa palavra tenha te ajudado. Um grande beijo e até amanhã.